Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias a gente tem visto o líder do governo, Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde em outros governos, citado em casos de envolvimento em acusações, propondo uma nova Constituição para o país, propondo um plebiscito que pudesse discutir sobre a criação de uma nova Constituição no país, baseado nesse movimento que aconteceu lá no Chile, É bom que a gente explique logo as diferenças e os riscos desse tipo de proposta para que as pessoas não confundam as coisas, Em primeiro lugar, é bom dizer que no caso específico do Chile, a gente estava falando de uma Constituição feita durante uma ditadura, que está sendo refeita dentro da democracia. Ou seja, na verdade, a consolidação da democracia, apagando aí as marcas deixadas pela ditadura Pinochet lá no Chile. É bem diferente do caso brasileiro, O caso brasileiro, a Constituição foi feita na democracia, E a Constituição é a regra do jogo, Ela constitui mesmo o país, o nome não é por acaso, ela constitui o país. Então mudar a regra do jogo seria um golpe quando se faz uma mudança, uma troca de Constituição, em vez de discutir dentro das regras que ela cria, que é fazer emendas com a quantidade suficiente de deputados, com quórum qualificado, etc e tal, como diz a regra do jogo. Pode-se mudar isso, isso e isso aqui não se pode mudar, cláusula pétrea, e essa é a regra do jogo, e assim os países relevantes no mundo cumprem seus deveres constitucionais, há um risco muito grande de se propor esse tipo de coisa. É muito perigoso e principalmente quando essa ideia vem de quem está no governo e para ampliar os poderes do executivo. Se a gente for olhar pelo mundo, outros países que passaram por situações como essa, o resultado é péssimo. O resultado é autoritarismo, regimes ditatoriais, ameaças à liberdade do cidadão, e o desejo de manutenção de poder para sempre, ou pelo menos por muitos anos, E isso não independe de ser de direita ou de esquerda. Por exemplo, aqui na Venezuela, vizinha nossa, em 1999, o então presidente Hugo Chávez conseguiu aprovar uma mudança constitucional que ampliou por demais os poderes do executivo. E a partir dessas mudanças ele conseguiu ir fazendo outras, e também o Maduro, seu sucessor, e não por acaso eles estão até hoje no poder na Venezuela, apesar de toda a gravidade da situação venezuelana, É de fato uma ditadura aqui na América do Sul, um governo absolutamente autoritário que persegue os seus adversários, que não permite a existência da oposição de forma legítima, E também, a gente pode, para citar um exemplo de governo de direita, o caso da Hungria, do Viktor Orbán, que também em 2010, ao assumir o poder, fez uma grande reforma constitucional, na verdade aprovou uma nova Constituição, ou seja, fora da regra, que passou a valer em 2012 e que ampliou os poderes do Estado e reduziu o poder dos órgãos de controle, que é exatamente uma ideia que o Ricardo Barros coloca na proposta dele agora aqui no Brasil. E com isso, o Viktor Orbán ganhou 3 eleições e continua no poder, e ele mudou inclusive as regras eleitorais para impedir que ele perdesse o cargo, e se mantivesse no poder para sempre. Então o cidadão tem que tomar muito cuidado, porque a opinião da população a respeito de determinados temas, ela varia de tempos em tempos, mas há um certo arcabouço que tem que ser preservado, e é por essa razão que uma Constituição, quando é violada, quando é derrubada, a gente tem uma ruptura constitucional, e isso deve ser chamado de golpe de Estado, A Constituição permite algumas mudanças dentro das regras, como eu disse, mas ela tem que preservar um núcleo fundamental para o país, principalmente, claro, e sempre se ela foi feita dentro de um regime democrático. Então isso é o mais importante que as pessoas tenham em mente e não achem legítimo que se mude a Constituição ao gosto do governante, e nem que caia nesse tipo de armadilha, porque os países que assim fizeram vivem situações muito difíceis, e aí depois talvez seja tarde demais para tentar voltar atrás. Você derrubar uma Constituição democrática dentro da democracia, criando ali um regime autoritário, é mais fácil do que você depois tentar derrubar um regime autoritário impondo
uma Constituição democrática. Um abraço para vocês e até mais.